Bora mergulhar fundo nos mistérios de um mundo que parece perdido no tempo, uma era cheia de lendas e de um evento catastrófico. Hoje, a gente vai explorar os enigmas do período antediluviano, ou seja, o tempo antes de um grande dilúvio que simplesmente mudou o planeta. Para começar, vamos deixar todo mundo na mesma página. O que significa antediluviano? É um termo que vem lá do latim e quer dizer literalmente antes do dilúvio. É o nome que se dá para esse período da história da Terra que teria acontecido antes do tal grande dilúvio que aparece em vários textos antigos. E olha, o mistério já começa aqui, porque quando exatamente aconteceu esse dilúvio, ninguém concorda. A fonte que a gente analisou mostra que a diferença é gritante. Relatos bíblicos colocam o evento em 2348 a.C. Já as teorias científicas jogam essa data lá para trás, conectando com o fim da última era do gelo. Essa incerteza de milênios, na verdade, é o que deixa tudo ainda mais interessante. Isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto. Monumentos que, quando a gente para pensar, simplesmente não deveriam existir. São construções tão gigantescas e precisas que desafiam tudo que a gente acha que sabe sobre a tecnologia daquela época. A nossa primeira parada é na Inglaterra, no famoso Círculo de Pedras de Stonehenge. Recentemente, descobriram uma coisa nova sobre a pedra central, a Pedra do Altar. E essa descoberta não resolveu nada. Pelo contrário, só deixou o mistério ainda maior. A dimensão do que fizeram aqui é absurda. A teoria antiga já era impressionante, falando de uma viagem de 225 quilômetros, mas as novas evidências mostram que a pedra viajou quase 700 quilômetros, uma jornada quase 3 vezes mais longa, que envolveu cruzar a terra e até o mar. A pergunta é, como? Como eles fizeram isso? Agora, a gente deixa a Inglaterra e vai para as areias do Egito, onde um outro guardião de pedra encara o horizonte há milênios, a Grande Esfinge de Gizé. Um monumento que também está cercado de perguntas. Quem construiu e, mais importante, por quê? Um dos maiores debates sobre a esfinge está na sua superfície. A explicação padrão diz que o desgaste veio do vento e da areia do deserto ao longo de milhares de anos. Faz sentido, né? Mas uma outra teoria diz que as marcas de erosão são, na verdade, de água. Isso sugeriria que a esfinge é muito, mas muito mais antiga, de uma época em que o clima no Egito era completamente diferente. A nossa viagem agora vai literalmente para o fundo do mar, lá na costa do Japão. É onde fica o monumento de Yonaguni, uma estrutura gigantesca que intriga todo mundo. Será que é só uma formação natural super esquisita? É que os terraços planos, os degraus simétricos e as paredes com ângulos perfeitos fazem parecer que aquilo foi esculpido por mãos humanas. Pois é, cada um desses lugares já é impressionante sozinho. Mas e se eles não forem monumentos isolados? A fonte que a gente estudou sugere uma coisa ainda mais ousada, que talvez eles façam parte de uma rede global invisível que conectava o mundo antigo. É aqui que entra o conceito das linhas de lei. Essa teoria propõe que lugares como Stonehenge, as pirâmides e até Yonaguni não foram construídos em qualquer lugar. Eles teriam sido erguidos de propósito, alinhados em cima de caminhos de energia da própria Terra. E essa ideia não é tão nova assim. Visionários como o próprio Nikola Tesla acreditavam que o nosso planeta era um condutor de energia gigante. Fica a pergunta no ar. Será que as civilizações antigas sabiam como usar essa energia? E tem outro ponto importante nessa suposta rede lá na Escócia. Callanish é mais antigo que Stonehenge, e as pedras de lá se alinham com uma precisão astronômica absurda com o ciclo da Lua. E claro, também fica em cima de uma dessas supostas linhas de energia. Ok, a gente já explorou o que e o como. Mas agora a fonte nos leva para a pergunta mais provocadora de todas. Quem? Quem foram os construtores por trás dessas obras que parecem impossíveis? A pergunta é bem direta. Pensa bem, sem as ferramentas modernas que temos hoje, quem teria a força e a precisão para carregar pedras de 6 toneladas e esculpir montanhas inteiras? A resposta que a fonte apresenta, por mais controversa que seja, é encontrada em textos antigos do mundo todo. A teoria é que os construtores eram gigantes. E a base para essa teoria vem direto de textos religiosos, como Gênesis na Bíblia, que fala que existiam gigantes na Terra antes do dilúvio. E isso não é uma coisa isolada, não. Histórias sobre uma raça de gigantes aparecem em mitologias do mundo inteiro. Além dos textos, a fonte também aponta para uma evidência física que é, no mínimo, intrigante. Um dedo mumificado de 38 centímetros, que teria sido encontrado no Egito.
Para a gente ter uma noção do que isso significa, alguns cálculos bem simples sugerem que um dedo desse tamanho pertenceria a um ser com cerca de 5 metros de altura. Isso é quase 3 vezes a altura de uma pessoa comum hoje em dia. É muita coisa. Mas talvez a resposta não seja só força bruta. A parte final da nossa análise sugere que a gente pode estar lidando com algo ainda mais profundo. Um nível de sabedoria que se perdeu com o tempo. A fonte destaca as idades incríveis que são descritas para as primeiras figuras da Bíblia. Adão, 930 anos. Matusalém, 969 anos. Agora imagina só o conhecimento que uma pessoa poderia acumular e refinar ao longo de quase 1 milênio de vida. Mas de onde viria tanta sabedoria? A narrativa sugere que a fonte poderia ser uma comunicação direta com o divino. A história de Enoque, que andou com Deus e supostamente recebeu acesso a segredos do universo, é usada como exemplo desse conhecimento perdido. E com isso, a gente chega na pergunta final, que resume todo o dilema. Diante da precisão matemática e da escala gigantesca dessas construções, o que é mais difícil de acreditar? Que gigantes esquecidos um dia andaram pela Terra ou que existiu uma genialidade ancestral, um nível de conhecimento que a nossa civilização simplesmente esqueceu nas brumas do tempo?